trecho para a nossa meditação está em Daniel, capítulo 5, versículo 18 ao 31. E diz exatamente no versículo 18, diz assim: ó Rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e ao orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino, sobre os homens e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, que não ouvem, e nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsin. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. O que eu gostaria de compartilhar com vocês, o tema é o homem que está em falta com Deus. Existem várias razões porque o homem está em falta com Deus. O homem se acha em falta com Deus porque não aprende as lições que a história ensina. Veja, nós acabamos de meditar no versículo 18 ao 21, que Nabucodonosor, o pai de Beltsazar, ele era o rei que conquistou tudo, riquíssimo, tinha ouro em abundância, senhor das nações. E Beltsazar, seu filho, não aprendeu nada com a história. Mesmo assim, Beltsazar continuou reinando sem buscar a sabedoria, sem buscar, através da história, a experiência que o pai dele havia adquirido. Então nós podemos entender que Beltsazar era como hoje o Mauricinho. Ele herdou um reino e passou a governá-lo, sem contudo aprender as lições que Nabucodonosor havia experimentado. E o trecho que nós lemos fala que quando Nabucodonosor se exaltou de sobremaneira, Deus tirou o reino e fez com que ele fosse como um animal. E qual foi a coisa que Beltsazar fez que não agradou a Deus? No mesmo capítulo, no versículo 1 e no versículo 2, diz assim que o rei Beltsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, as suas mulheres e concubinas.
Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tiradas do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, seus grandes e suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E no mesmo instante em que ele fez isso, apareceram aquelas letras da qual eu já mencionei. E o que aconteceu? Belsazar ficou estupefato. Ele ficou amedrontado com o que havia acontecido, que de repente apareceu uma mão que escreveu aquelas palavras. Mene, mene, tekel e parsin. E a tradução foi essa. Ninguém sabia. Precisou ouvir Daniel. Olha, irmãos. Olha, povo. Daniel já era ancião. Já havia se passado quase 60 anos, ou 60 e poucos anos, de quando ele subira de Jerusalém para a Babilônia. E ele já era um ancião, um homem experimentado. Mas ele estava no esquecimento. E foi preciso, a mãe de Belsazar, no versículo 10, ela diz assim: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então ali estava Daniel, um homem já avançado em dias, todavia ainda mantinha a sua integridade como homem de Deus, como um profeta. E automaticamente fizeram com que Daniel entrasse na presença do rei. E para que desvendasse aquele mistério, porque nenhum dos sábios, nenhum dos feiticeiros do reino sabia o que significava daquelas palavras. Mas Deus tinha, naquele momento, que passar uma lição para os caldeus, passar uma lição para Belsazar. Por quê? Porque o homem que está em falta com Deus, ele não atina, ele anda em desatino, ele faz as coisas mais absurdas, como Belsazar fez. Ele pegou os utensílios do templo de Deus, que estava em Jerusalém, que agora estava no depósito, lá em Babilônia, como se ele não tivesse ouro suficiente para gastar, como para não usar. Não, mas ele tinha que pegar os utensílios da casa de Deus, fazer uma afronta. O homem que está em falta com Deus, ele afronta Deus, ele desobedece a Deus, ele está em rebelião contra Deus. Só que Deus não é Deus para que se deixe zombar. E o que aconteceu? O homem que está em falta com Deus não aprende que a lição de que a confiança em si mesmo conduz à destruição. Olha o que diz o versículo 26. A tua interpretação, esta é a interpretação daquilo. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Veja, naquele mesmo dia, o homem que está em falta com Deus, ele teve a consequência do seu desatino. Ele experimentou a destruição. E o homem que se acha em falta com Deus, não humilha o seu coração perante Ele. Ele vive por si mesmo, é arrogante, soberbo, presunçoso. E isso nós podemos ver no versículo 22, que diz: tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Às vezes a pessoa que está em falta com Deus acha que não precisa de mais nada. Ele acha que dá conta de si mesmo. Ele se basta. E esse é o grande erro. E eu quero dizer para vocês que na humanidade, aqui mesmo, em todos os lugares, está cheio de pessoas que estão em falta com Deus. Que você não seja um desses. O homem que se acha em falta com Deus, ele não compreende aquilo que semear, isso também se fará. Veja, Belsazar, ele pegou os instrumentos, os utensílios da casa de Deus e profanou. Ele semeou um vento e vai colher uma tempestade. É assim. Um dia a cobrança vem. Jesus deixou isso bem claro na parábola dos 2 fundamentos. Aquele que edifica sobre a areia, vai vir a tempestade e vai bater com ímpeto e vai demolir tudo
vai destruir tudo. E chegou esse dia para Belsazar, porque o homem que se acha em falta com Deus, não respeita e nem adora o Deus único, o Deus Criador. Olha aí o versículo 23. E tu, Belsazar, levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Veja que tragédia, que tragédia. Um homem que tinha tudo, era o Senhor do mundo na época. Mas Deus, irmãos, por mais poderoso que seja a pessoa, para Deus é como um grão de areia. Como se nada fosse. É como a neblina da manhã que vindo o sol dissipa. Como a erva do campo que nasce, cresce, é cortada, seca-se ao sol e lá lançada no fogo e desaparece. Mas Deus continua sendo Deus de eternidade até eternidade. Louve a esse Deus, tema a esse Deus, para que a sua vida vá de bem para melhor. O homem que não teme a Deus, ele adora deuses imaginados. Aquilo que ele concebe em sua mente pecaminosa e feito por mãos humanas. Veja no versículo 23, nós já acabamos de ler, ele fala que deuses de prata, de madeira, de bronze, deuses que não falam, que não ouvem, que não sentem. O homem adora isso. O homem se curva perante isso. Mas ao Deus em cuja vida está a mão, esse ele não adora, esse ele não teme, porque pensa que não virá a cobrança, mas a cobrança virá, esteja certo disso. O homem que está em falta com Deus não glorifica Deus que o criou e que é o sustentador da vida. Veja, no versículo 23, novamente nós vemos isso. É um Deus cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Os resultados, querido, de estar em falta com Deus, também sempre são os mesmos. Nós podemos mencionar, bênçãos são tiradas e dadas a outrem. Olha o versículo 28. O que diz? Pérez, dividido foi teu reino e dado aos medos e aos persas. O homem que está em falta com Deus deve confessar os seus pecados a Deus. Deve confessar os seus pecados a Ele. Por isso nós temos que dobrar os nossos joelhos todo dia e dizer como aquele publicano quando desceu ao templo com aquele fariseu: Senhor, é minha culpa, minha máxima culpa, eu não sou digno de nada, perdoa-me. E a resposta de Jesus foi essa. E aquele homem saiu justificado do templo, porque humilhou-se perante o Senhor. Portanto, meu amigo, não custa nada. Porque de Deus vem todas as coisas, de Deus emana todas as boas dádivas, de Deus toda virtude vem dele. Então não é demérito nenhum em se humilhar, em se curvar perante esse Deus maravilhoso. Deve adorar a Deus o homem deve adorar o Deus vivo, sim, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Essa é a verdadeira vitória do ser humano. Essa é a verdadeira vitória do homem, é se humilhar, confessar os seus pecados, confessar a sua indignação, a que é indigno. Veja, aquele publicano, ele tinha a sua miséria, ele era franco na sua miséria. Sabe o que é isso? Ser franco na sua miséria. Uma pessoa que realmente não esperava nada dele, a não ser o castigo divino. Mas pelo fato dele se humilhar, Deus foi propício para com ele. E ele saiu justificado. Então, a pessoa deve adorar o Deus vivo, aceitando o Senhor Jesus Cristo, porque é o Senhor de vivos e de mortos. Diz lá em Filipenses que diante do nome de Jesus há de se dobrar todo o joelho, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. O homem que está em falta com Deus, ele deve crer que Deus não está se agradando.
e que a consequência final é a sua infelicidade e que é um perdido. Portanto, queridos, pense nisso. Reflita. Faça agora uma reflexão. Veja, aquele homem tinha tudo. Era um rei, era um soberano. Morava num palácio suntuoso, dominava sobre toda a terra. No entanto, ele desagradou a Deus, porque foi arrogante, foi soberbo e profanou, blasfemou o Senhor. E Deus não leva isso, esse desaforo, não aceita. Portanto, querido, aceite isso. Se eu fosse você agora, eu falaria com Deus: Senhor, eu não quero estar em falta contigo. Assim como aquele povo lá em Jerusalém, no dia de Pentecoste, falou: o que devemos fazer? E Pedro respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Portanto, creia no Senhor Jesus Cristo. Confesse os seus pecados, confesse a sua miséria, confessa a sua negligência, confessa a sua blasfêmia. Fala: Senhor, eu tenho sido assim, me perdoa. Porque só assim você vai conseguir alcançar todas as boas dádivas e o que é mais importante, a salvação da sua alma. Que Deus abençoe a sua vida.